telefone da polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr, deixar meus 2 filhos ali. Eu tô toda machucada. Polícia militar. Tá dando briga aqui em casa, meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Se você encontrar no meu celular, vai ser pior. Tô te avisando. Certo? Ele mora perto do bebê. Polícia militar. Boa noite. Boa noite. É a polícia militar? Polícia militar. Eu preciso de uma viatura com urgência. Por favor, meu marido entrou um dia dessa agora, quase me matou dentro da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha filhinha de 5 aninhos. Moça, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda na rua. Moça, eu me acordei, eu acho que o ex-marido da moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. Um homem agrediu a ex-namorada num bar. E ele tem uma certeza, ele é o dono da esposa. Um rapaz de 18 anos foi preso depois de confessar o assassinato da namorada. Guarde este nome, feminicídio. Essa é uma palavra que nós brasileiros vamos aprender a usar, infelizmente, né? O feminicídio, em termos de um conceito, uma palavra, ele é relativamente recente, porque ele significa o ato de violência contra a mulher, em geral, de um homem, principalmente de parceiro, né? Parceiro afetivo, casamento, né? Uma certa parceria. Então isso se caracteriza como feminicídio. Para enfrentar o feminicídio, você precisa se apropriar do que é a história de dominação e exploração das mulheres e homens, precisa se inteirar do que é a dominação masculina, né? Para poder não reforçá-la mais, né? E isso vale para homens e mulheres, e precisa ter uma educação, tanto do ponto de vista formal, nas escolas, nos cursos, como no ponto de vista informal, na televisão, no rádio, nas redes sociais, de um tratamento de igualdade. Porque a educação não se faz só na escola, né? A educação ela é formal, não formal, informal, e ultimamente, com o poder das mídias, a informal é a que mais tem reproduzido a ideia de que a mulher é propriedade de alguém. A mulher, ela sofre historicamente, né? E isso realmente é reflexo de uma cultura extremamente machista, considera uma mulher realmente um indivíduo menos qualificado, uma pessoa de menor valor. É complicado você conviver com uma história onde a mulher sempre foi colocada em segundo plano, onde algumas décadas a gente ainda não podia votar no nosso país. A gente vive no Ocidente, numa democracia, onde politicamente nós ocupamos tão poucos espaços, até economicamente não ocupamos espaços tão importantes quanto os dos homens. E eu acho que esse retrato, né, esse cenário, ele não nos favorece ainda. A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que torna hediondo o crime de feminicídio, que é o assassinato de mulheres por violência doméstica ou discriminação de gênero. A pena é de 12 a 30 anos de prisão, maior do que para homicídio. E a punição pode ser aumentada se o crime for contra gestantes menores de 14 anos ou maiores de 60. Em briga de marido e mulher, nós achamos que se mete a colher, sim, principalmente se resultar em assassinato. Poucos anos após nós termos a conquista da assinatura da lei do feminicídio, nós entendemos que é importantíssimo dar visibilidade a essa barbárie. Ela é um reconhecimento de que isso é um crime. Ela é um reconhecimento público e dizer para a sociedade, isso não deve existir, você tem que ser penalizado com um agravante, inclusive, né, de crime hediondo. Então, objetivamente, é uma conquista grande que nós não podemos permitir que as forças conservadoras
acabem com essa possibilidade. As violências, elas estão estabelecidas dentro da Lei Maria da Penha, conceituadas, né? As violências que ocorrem no âmbito doméstico e familiar. A Lei Maria da Penha não traz figuras típicas. Ela não traz lá artigo tal, bater na mulher, pena de tanto a tanto, xingar a mulher, pena de tanto... Essas condutas não estão na Lei Maria da Penha. Essas condutas estão descritas no Código Penal. A Lei Maria da Penha é uma lei conceitual, uma lei que veio estabelecer processos de atuação, processos de prevenção, como que se deve fazer para que a rede de proteção funcione, mas ela não estabelece condutas criminosas. Quando você fala assim, que é violência quando o homem controla a roupa que a mulher veste, quando o homem controla o horário em que a mulher sai ou volta para casa, geralmente, se for uma situação muito explícita, a gente até consegue conceituar e tipificar dentro de um constrangimento legal, às vezes dentro de um crime de ameaça, às vezes dentro de um crime de cárcere privado, mas para que isso seja tipificado dessa forma, eu tenho que ter uma situação muito expressiva. Então, nós ainda temos que caminhar, eu falo nós aplicadores do direito, nós como sociedade, para que a gente efetivamente consiga tipificar devidamente, de forma justa, todas essas condutas que envolvem a violência doméstica e familiar, em especial, né, a violência de gênero. Invariavelmente a gente trabalha com o ciúme como principal fator para o cometimento de homicídio contra mulheres, em escala assim, de 3 motivações para cada outra motivação que não essa, né? Daí a gente tem crimes de ímpeto, que é aquele crime que a pessoa não pensava em cometer aquele crime, porque normalmente o ciúme, ele até vem precedido de ameaças. Não faça isso, se eu pegar alguma coisa eu vou te matar. E na cabeça do autor, ele muitas vezes pensa em chegar na medida extrema. Agora, 1/3 dos casos, a gente pode dizer que são crimes de ímpeto, aquele que acontece uma discussão por N fatores, por conta de parentes, por conta de uma panela mal cozida, e acaba gerando uma discussão, uma agressão física entre os dois. Muitas vezes os homens também são agredidos, a violência parte da mulher, é uma situação que é pouco falada, né? Apesar da mulher ter menos capacidade física do que o homem, não se compara a força da mulher com o homem, ela começa uma agressão, essa agressão acaba sendo revidada pelo homem, que pelas características físicas acaba matando a sua companheira. Isso não significa que a gente não vai autuar o agressor, mas é para a gente entender realmente o contexto no qual ocorreu aquela agressão. Mas as justificativas, né? Muitas vezes o discurso do agressor é uma mulher intolerante, ou eu não aceito, eu vi alguma coisa no celular dela, eu interpretei mal, ou ela me traiu, eu não aceito a separação, ela é uma mamãe, tem muito isso aqui, a gente separou, ela não cuida do filho direito, mas geralmente o que a gente percebe em tudo isso é a ideia de posse que eles têm mesmo, de que aquela é a mulher dele, né? Se separou, não está certo, eu tenho que tentar refazer essa relação, ela é minha e eu vou correr atrás disso. Ela é minha, ela vai ser minha de qualquer forma. Eu acho que esse sentimento de posse, esse ciúme, essa vontade mesmo de ter poder e controle sobre a vida da mulher. Uma mulher foi encontrada morta na Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia, depois de uma denúncia. Os policiais fizeram buscas lá no local e hoje cedo encontraram o corpo carbonizado. A família da vítima acompanhou o trabalho da polícia. Núbia Ribeiro Lemes Rosa, de 19 anos, estava desaparecida desde terça-feira. Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito do crime é o namorado dela, Ranolfo Pereira de Jesus Júnior, de 29 anos, que hoje cedo foi preso. Ele era uma pessoa normal, portanto que eu nem desconfiei. Ele era gente boa, às vezes eu precisava ir no Tiradentes, ele me levava. Nunca vi uma pessoa assim, sabe? Se ele estava fingindo, ele fingiu muito bem esses anos todinhos, né? 1 ano que eles ficou junto. A história de Cristina, encharcada pelo ciúme desmedido e pelo álcool que o ex-companheiro bebia, foi rompida com um crime. Comecei a namorar com o meu agressor, eu já estava do meio para o fim da faculdade. Mas ele foi um agressor que ele nunca me bateu.
ele nunca me empurrou, nunca puxou meu cabelo. O casal tinha um relacionamento conturbado, inclusive já tinha se separado uma vez. O namoro tinha sido reatado recentemente. Eu estava aqui dentro, a criança andando aqui para cá, para lá, e ele ficou lá fora. Notei que ele estava meio agitadinho, mas assim igual ele era, né? Não vi nada, ele não teve gritaria, não teve briga, ele não levou ela à força. Ele agiu normal. Aí a hora que ela saiu, ela falou para mim, mãe, se eu não voltar, a senhora chama a polícia. Cristina nada pôde fazer quando, furioso com o rompimento, o ex-namorado jogou álcool nela e riscou o fósforo. A violência dele era psicológica. Ele dizia que eu tinha acabado com a vida dele, que ele ia suicidar, que eu tinha feito ele acreditar que o mundo podia ser melhor e que eu tinha tirado isso tudo dele, que eu tinha tirado qualquer possibilidade dele ser feliz, que eu não podia fazer isso com ele. Então ele trazia para mim a culpa, né? Você é culpada pela minha infelicidade. Núbia Ribeiro Lemes, de 19 anos, foi encontrada morta hoje de manhã pela polícia na Serra das Areias, em Aparecida. O corpo dela estava carbonizado. O suspeito do assassinato é um namorado, Ranolfo Pereira Júnior, de 29 anos. Tem homem que é muito ciumento. Ele, com medo de perder, ele acaba matando a mulher, né? Igual o Juninho fez, a maior crueldade, que ainda matou minha filha. Ainda o irmão falou para ele, coloca fogo. Com quem que se fosse algum lixo, alguma coisa que a gente acha na rua, alguma coisa velha. Minha filha não era lixo, ela morava comigo aqui dentro da minha casa. A dificuldade a gente passava junto, tudo junto. Ele não pensou na filha dela, não pensou em ninguém. Ele só pensou no ciúme que ele tinha dela, de perder ela, igual ele tinha. Ele matou minha filha e me matou também. Cristina Lopes Afonso teve o corpo incendiado e acusa, foi o namorado. O que você diria para as mulheres que são agredidas, sofrem violência e ficam caladas? Eu diria que o silêncio, ele de fato é o maior inimigo de qualquer luta que se tente travar. E que a gente precisa estar na rua, que a gente precisa estar falando, que a gente precisa estar empunhando as bandeiras e com muita dignidade. Ele levou álcool para minha casa, dizendo que a gente tinha que fazer asepsia dos pratos, dos talheres com álcool e tal. E aí ele abriu a porta do armário e tirou essa garrafa de álcool. A hora que ele tirou, ele jogou. Aí ele falou, e se eu te botar fogo? E aí eu, assim, sem essa relação com o álcool, não relacionava o álcool com morte, né? Eu comecei a andar para trás. Aí eu comecei a gritar. A hora que eu comecei a gritar, ele riscou o primeiro palito, não pegou fogo, porque ele estava distante, né? Ele riscou o primeiro, riscou o segundo, no terceiro que pegou fogo. Eu tava de camiseta, calçadinha, a camiseta caiu. E eu já não estendi o braço, porque eu tampei o rosto, né? E aí fui pro hospital. Cheguei no hospital, fui atendida. E eu me lembro que a calça tava muito molhada, né? Mas inteira a calça. E eu falei pra enfermeira, corta essa calça, porque eu não sei como é que tá. Ela, não, essa calça tá muito boa. A hora que ela tirou a calça, assim, minha perna desceu junto. E aí eu já estava no quarto, já enfaixada, já tentando puncionar uma veia, já medicada, né, oralmente. E ele chegou no quarto. E a hora que eu vi, eu comecei a gritar que ele ia me matar, que ele tinha voltado, que era para tirar ele de lá. E ele entrou e falou que a enfermeira era burra, que não sabia fazer as coisas, que ele mesmo ia puncionar essa veia. Aí eu desesperei, né? Imagina, eu pensando que ele tinha um remédio que podia tirar a vida dele, quer dizer, podia tirar a minha, né? E aí comecei a gritar, e aí vieram médicos, veio segurança do hospital e tudo, tiraram ele de lá. Eu queria deixar claro que a maioria absoluta dos casos é investigado e a gente chega a uma solução. Então por que ainda continua tendo isso? Porque normalmente é mostrado na TV. Então, qual que é a situação? É que a pessoa não vai presa, todo mundo sabe que não vai preso. Mesmo existindo a legislação, a punição ela ainda é insuficiente, não é? Porque, em geral, só para aquele que não tem condições de pagar, de ter bons advogados, que talvez tenha uma penalidade mais severa, não é?
A questão do aumento da violência, ela se dá pela falta de punição, né? Hoje, está visto aí no Brasil, nós não temos nem lugar nas cadeias mais. Então, a prisão tem acontecido em casos extremos. E isso fortalece. Eu posso ir lá estuprar essa moça, essa menina, essa mulher, e eu vou passar algumas horas na cadeia e vou estar livre. O que parece é que a vida humana realmente não tem mais valor. Matar alguém hoje não é algo mais inaceitável para algumas pessoas. As pessoas hoje querem ter armas. As pessoas querem liberação de armas. Elas querem ir no supermercado comprar revólver. E aí eu tô lá no trânsito, um cara me fechou no trânsito, eu vou tirar meu revólver do carro e vou dar 10 tiros nele. Porque um cara ontem achou que ele podia pegar um revólver, pular o muro da escola e dar 10 tiros na cara de uma menina dentro da escola. Porque eu acho que, infelizmente, a gente está vivendo um momento onde a vida perdeu o valor. Comprou para que finalidade? Matar. Matar quem? A Rafaela. A Rafaela, por qual razão? Que eu odeio ela. É da cultura do brasileiro que matar é permitido. Pela fragilidade das nossas leis, a pessoa mata e vai para a rua e é capaz de matar novamente. O vizinho do agressor acaba vendo que matar é uma opção. Isso é igual ao relacionamento. Se a gente considerar no relacionamento a separação como uma opção, a gente vai acabar se separando. Da mesma forma, é a criminalidade. Se o homicídio for encarado como uma opção, vai ter cada vez mais mortes. Tenta entrevistar a mãe de uma pessoa que morreu brutalmente assassinada por conta de um marido ciumento. Tenta explicar a ação dela, o que ela sente quando ela vê o assassino da sua filha andando pelo mesmo bairro. Se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais ia livrar ela desse homem infeliz, esse assassino, que é o Ranulfo. Que eu amo muito ela, esse sorriso dela, ela é uma menina muito alegre. E ela ainda falou pra mim, mãe, eu vou voltar, e não voltou. Nesse exercício de que a vida não vale nada, de que eu posso matar quem eu quiser, de que matou, foi preso, e eu não sei nem se a imagem desse cara que matou a menina ontem, de alguma forma refletiu medo ou temor em outros homens que querem matar suas parceiras. Eu acho que não. Então, o que a gente deve fazer? Primeiro, nosso trabalho, sempre achar a autoria. Outra situação, convencer a sociedade de que quem matou vai preso. Então, nisso, a mídia tem uma participação decisiva, porque a cada assassino que a gente mostra, a gente está mostrando para aquelas pessoas que teriam a ideia de matar um vizinho com quem não convive bem, por exemplo, de que o crime não compensa, que a polícia vai, investiga e prende. E outra situação, convencer o judiciário a permanecer com o preso encarcerado. Que a gente acredita que somente a segregação é capaz de pacificar a sociedade. Eu não estou entrando aqui na celeuma se a cadeia regenera ou não o ser humano. Só que eu sei que enquanto ele está preso, ele não mata gente de bem. Nenhuma mulher precisa ter medo de sair à rua, tomar um ônibus, ser assediada em qualquer lugar, arranjar um emprego, né? De nenhuma mulher com qualquer característica. As mulheres, enquanto seres humanos, têm direito de viver a vida em condições de igualdade. Independente se a mulher traiu ou não traiu, se ela pensa em se separar, o homem não é dono da mulher, ninguém é dono de ninguém. O que a gente tem que fazer é respeitar a vida. E para respeitar a vida, a gente tem que respeitar aos outros e as leis. Só que a gente tem que ter, para a vida plena, a gente tem que ter amor pelos outros, amor por nós mesmos e respeito pelas leis. E as leis têm que ser boas. Ninguém respeita o que não presta. Tá arrependido? Não. Você tá agora sendo legal? O povo manda apoio,
O masculino está fugindo do local. O polícia está preso e está sendo conduzido à delegacia.